Olá pessoal, como é que é? Uma live rapidinha é importante, tá? Estou a tentar fazer o pin aqui do tema. Espero que estejam todos bem. Sexta-feira, normalmente não fazemos lives às sextas-feiras porque sextas-feiras é um dia que a pessoa está a chilar e tudo mais, está assim tipo com os amigos ou com a família, mas eu acho que era importante falarmos sobre isso porque essa notícia é fresca, acabou de sair agora recentemente. O BNA subiu baixou a taxa básica de juros ou a taxa BNA. E nós queremos falar sobre o que é que isso pode representar para a economia, para quem investe, para quem poupa, para quem tem créditos, todas as circunstâncias possíveis e imaginárias. Então fiquem aqui e partilhem também a live com outras pessoas, coloquem aqui o @ de outras pessoas, para que essas pessoas também pensem em poupar ou investir no ano de 2023, percebam o que é que pode acontecer em Angola e como é que isso pode influenciar todo um caminho para nós, tá? Primeiro, esta é a notícia, vou partilhar aqui com vocês, essa vocês estão a ver aqui na tela, que diz Comitê de Política Monetária reduz a taxa BNA para 18%. E também a taxa de cedência de liquidez, mas isso tem mais a ver com os bancos e depois também vamos explicar um pouquinho do que é que isso representa, tá? Mas basicamente o que é que acontece? Essa taxa BNA, ela é chamada taxa básica da economia. É uma taxa que normalmente os bancos centrais eles definem por meio de reuniões que eles fazem periodicamente, né? E essas reuniões que eles fazem, eles podem aumentar ou diminuir essa taxa para tentar criar assim um equilíbrio com relação àquilo que está a acontecer com o mercado e com a economia. No ano de 2022, a inflação em Angola desceu significativamente, aliás, desceu muito. É claro que essa inflação pode ser um pouquinho duvidosa para algumas pessoas, porque as pessoas na economia real não sentem na prática aquilo que é o efeito dessa própria redução da inflação. Mas é um facto que isso reduziu. Quando a inflação reduz, por norma, a taxa básica da economia também tende a reduzir. Quando nós começamos o ano, no ano passado, a nossa taxa básica da economia era 20% primeiro, e depois baixou para 19,5% e agora baixou para 18%. Então houve uma baixa de 1,5 pontos percentuais muito grande, tipo 3 vezes mais que a última redução nos juros. O que é que essa taxa tem de influência na economia? Imaginem o seguinte, vamos olhar para aqui para um panorama e a gente entender. O ponto principal aqui para a gente falar é a inflação. A inflação ela é aquele termo da economia que representa a subida nos preços dos produtos e serviços. Mas nós queremos entender por que é que essa inflação acontece para depois chegarmos ao ponto de percebermos como é que os governos tentam controlar essa inflação. Quando os preços dos produtos estão descontrolados, porque existe muita moeda em circulação, muita oferta monetária e pouco produto para ser comprado, por norma nós vemos os preços dos produtos a disparar, que é o que acontece muito em Angola por causa dos monopólios e da alta taxa de importação e da baixa produção. Olhando para esse aspecto e entendendo que existe uma implicação muito direta entre a taxa de inflação e a taxa básica da economia, como é que isso funciona na prática? Quando os governos querem baixar a inflação, eles tendem a diminuir, basicamente o quê? É diminuir, desacelerar a economia. E para desacelerar a economia, como é que se faz? Dá-se a oportunidade das pessoas investirem a taxas mais altas, porque tu aí vais tomar a decisão de dizer, se a inflação está lá em cima, os preços das coisas estão todos mais caros, tudo está lá em cima, e a taxa de juros da economia subiu, em vez de eu gastar dinheiro, eu vou investir porque vou conseguir ganhar bons juros, né? Pelo menos é essa a sensação que se tem quando se investe. Outra coisa que acontece também é que quando a inflação está muito alta, aumenta-se a taxa básica de juros para que o acesso ao crédito seja mais difícil, porque vai ficar mais caro. Por quê? Porque se as pessoas têm mais dificuldade para aceder a um crédito, porque o crédito está mais caro, automaticamente também vamos ter uma desaceleração na economia, o que pode vir a provocar uma desinflação mais tarde.
Ninguém quer, por exemplo, fazer um crédito de habitação com uma taxa altíssima. Ninguém quer fazer um crédito automóvel com uma taxa muito alta. Então, por norma, é isso que acontece. Os governos sobem as taxas de juros para tu, que és um consumidor, perceberes que agora, em vez de eu gastar muito dinheiro, vale a pena eu investir porque as taxas de juros estão mais altas. Se vocês lembrarem, teve momentos que nós tivemos rentabilidades nos títulos de até 25%, porque a inflação era muito alta e para compensar o investidor, o que é que se fazia na emissão de dívida pública? Colocava-se uma rentabilidade alta, uma taxa de juros alta, vendia-se os títulos a desconto. Até aí está tudo bem. Num cenário diferente, em que nós, por exemplo, verificamos uma taxa de inflação a baixar, qual é a tendência do governo? É voltar a motivar a economia. E como é que se volta a motivar a economia? Tornando mais fácil o poder de compra das pessoas. Então, se nós queremos motivar uma economia, se nós queremos que um país cresça, um país deve crescer por meio do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo ele motiva emprego, não é? Ele motiva negócios e tudo mais. E a única forma de tu, enquanto empreendedores, conseguires ter negócios é ter acesso a um capital a custo baixo. Então, quando se baixa a taxa de juros de uma economia, nós temos acesso a um capital a custo baixo. Só que isso é bom para o empreendedor, mas para o investidor pode significar uma coisa diferente. Porque nesse momento, quando tu fores ver as próximas emissões de títulos públicos, a tendência é que elas estejam mais baixas naquilo que são as taxas de juros oferecidas. Por uma questão muito simples. Se a taxa básica da economia diminuiu e a inflação diminuiu também, o governo vai continuar a baixar porque o interesse deles é o quê? É manterem uma taxa de juros real positiva. O que é que isso quer dizer? Eles nunca vão baixar a taxa de juros da economia se a inflação for subir. Seria contraditório. Como a nossa inflação baixou, e se eu olhar aqui para a inflação agora, nesse momento, deixa eu ver aqui no site do BNA qual é a inflação para o último mês, mesmo baixando a taxa de juros para 18%, como a inflação está abaixo disso, a nossa taxa de juros real ainda vai ser positiva. Imagina que a nossa inflação no último mês teve 13,86%. E a projeção para o ano de 2023 é uma inflação na ordem de 10%. E o Massano, o governador do BNA, estava a falar que se prevê uma inflação para a zona da SADC na ordem de 6 a 10% e que Angola pode entrar nesse rate também de uma inflação baixa. Caso isso venha a acontecer, se nós tivermos, por exemplo, uma inflação de 10%, mas uma taxa BNA ainda de 18%, a nossa taxa real positiva vai ser na ordem de 8%, que é bom. Qual é o problema? O problema é quando tu tens uma taxa de juros a baixar, mas tens uma inflação a subir, o que vai impactar depois o teu retorno. Por que acontece? Se o teu poder de compra diminui em 20%, imagina que tu tens uma inflação de 20%, o teu poder de compra diminui em 20%, não é? Mas a tua taxa de juros, tu foste ganhar numa poupança, num banco, num investimento qualquer, é de 15%. Imagina que, por exemplo, tu investiste 100 mil kwanzas. O ano acabou durante esse período e tu tiveste uma inflação de 20%. Mas aconteceu que no mesmo período o teu investimento foi de 15%. Quer dizer que tu recebeste 115 mil kwanzas. Só que se a inflação é de 20%, tu vais agora precisar no ano a seguir de 20% a mais para comprar a mesma coisa que compravas no ano anterior. Quer dizer que os 115 mil kwanzas não vão ser 120 mil kwanzas na verdade para ficar ela por ela. Então se a inflação é mais alta do que aquilo que é a tua taxa de juros, basicamente se diz que não adianta sequer investir, né? Porque tu vais ter um retorno negativo. Só que Angola é um país diferente. Porque a inflação em Angola ela é diferente do resto do mundo. Tu não podes chamar, por exemplo, inflação quando o preço do arroz sobe, mas o preço do automóvel não sobe. Tu não podes chamar de inflação quando o preço de uns produtos específicos sobe e os outros preços não sobem. Nós chamamos uma inflação de facto quando nós sentimos os preços todos a subir. E se nós formos olhar para a economia angolana no ano passado, nós tivemos meio que um equilíbrio entre produtos que o preço baixou muito e produtos que o preço também subiu muito, na ordem de 25% mais ou menos. E a título comparativo, nós queremos saber como é que isso vai influenciar depois
para os nossos próprios investimentos positivamente. O que é que acontece? Se a economia nacional entrar num caminho de melhoria, se nós virmos que a economia do país está a melhorar, a tendência é que as taxas de juros continuem baixando. Porque se as taxas de juros continuarem a baixar, significa que o país está bem. Quando tu tens um país com uma taxa de juros tão alta, como por exemplo agora em Angola, 18% ainda é uma taxa muito alta. Está tudo bem que para um país emergente não é tanto assim, mas ainda é muito alta. Isso significa que o país economicamente não está bem, porque uma taxa de juros alta prejudica o desenvolvimento. Como é que tu vais conseguir ter acesso a um crédito de habitação com uma taxa de juros tão alta? E mesmo quando o BNA fez esse crédito bonificado, essa taxa de juros de 7%, o que nós sabemos até agora é que só se aprovou menos de 50 pessoas para o crédito. Estamos a falar num país de 35 milhões de habitantes, o que é que 200 ou 50 ou 40 pessoas são? Basicamente, enquanto a taxa de juros for muito alta, nós não vamos conseguir ter um crescimento econômico para ninguém. Nós não vamos conseguir ter acesso a boas coisas. O nosso dinheiro vai continuar a ser cada vez mais difícil de se adquirir. Por quê? Porque o acesso a crescimento financeiro vai ficar também mais difícil. Como é que tu vais comprar um automóvel quando tu vais te endividar e ao decorrer de 5 anos vais pagar 2 automóveis no preço de um? Então isto não faz muito sentido. As taxas de juros são brutais em Angola e isso é o que se é diminuir. Agora, para os investimentos que tu já fizeste em renda fixa, que são, por exemplo, em títulos públicos, com os acordos que tu previamente tiveste quando compraste dívida pública no ano passado, no ano anterior, e tens aquelas taxas de juros específicas, tu tens que perceber que as nossas taxas de juros elas são pré-fixadas. Sendo pré-fixadas, significa que o acordo que tu fizeste inicialmente para um investimento de 4, de 5, de 10 anos, vai se manter durante esse período. Então, se tu no ano passado, em 2022, compraste um título que vence em 2032 e esse título te paga um cupom de 21%, vai ser 21% até 2032, mesmo que a taxa básica de juros ou a taxa BNA venha a chegar nos próximos 2 anos a 6 ou 10%, conforme se prevê. Essa é uma vantagem do investimento pré-fixado. Essa é uma vantagem do título público, esse título público que a gente faz de longo prazo. Se o cenário econômico for contrário, se nós tivermos um período em que nós vejamos se a inflação for subir drasticamente, isto vai ter um impacto contrário. Porque se a inflação agora sai desses 13,86% que está para 27%, vai ter que se fazer um aumento da taxa de juros, dessa taxa BNA de 18%, para números que vão de encontro à inflação. E aquele investimento que tu fizeste há muito tempo, com uma taxa de 21%, vai estar a te dar um retorno real negativo. Daí a importância de, independente do cenário econômico, nós continuamos a investir e fazemos juros compostos com os dividendos que recebemos. Se tu, por exemplo, estás numa OTNR e tu estás a receber dividendos a cada 6 meses, o ideal, por causa da nossa economia instável e também porque isto é uma norma do crescimento financeiro, tu queres reinvestir o dinheiro que tu recebes como juros. Obviamente, tu não vais conseguir reinvestir as mesmas taxas. Mas, anyway, de qualquer forma, se tu reinvestir, as taxas estão a vigorar no mercado, já serão bastante úteis e importantes para ti. O que importa, de facto, é tu saberes te posicionar diante dos cenários que forem acontecendo repetidamente. Porque a economia ela é dinâmica. Uma economia estática não existe em lugar nenhum. E tu tens de saber disso enquanto investidor para poderes te posicionar. E, acima de tudo, tu queres perceber que o valor do dinheiro ao longo do tempo ele é muito relativo. Imaginem só, hoje, se nós temos uma inflação de 13,85%, nós não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Então, o dinheiro que tu tens em mãos hoje vai sempre valer mais do que o dinheiro que tu vais ter no futuro. Isso justifica, mais uma vez, o facto de que nós temos continuamente que estar a investir para atingirmos resultados financeiros melhores. Hoje em dia em Angola, e agora vamos migrar um pouquinho para aquilo que é a Bolsa de Valores. Hoje em dia em Angola, nós já temos uma bolsa de valores com ações. Nós já temos 2 empresas em bolsa, que são nomeadamente o BAI e o Caixa Angola. Então, se tu olhas para essas empresas em bolsa, tu tens que entender um cenário que é o seguinte. Por que é importante investir em renda variável como em ações? Porque as empresas que vendem produtos e serviços, elas ajustam o preço dos produtos e serviços de acordo com aquilo que for acontecer com a inflação. Imagina que, por exemplo,
o banco cobra uma taxa de manutenção de, sei lá, 1000 kwanzas. Se a inflação for de 100%, essa tua taxa vai estar a 2000 kwanzas. Então, a forma como o banco ganha dinheiro, ou qualquer outro negócio, ou o vendedor de sapatos, ok, ele vai sempre ajustar o seu negócio de acordo com aquilo que é a inflação, de acordo com aquilo que é o poder de compra e as situações que acontecem na economia. Por isso é importante investir em negócios, porque os negócios eles se ajustam com a inflação. O problema qual é? Quando a taxa de juros é muito alta, como por exemplo em Angola, os ativos em bolsa, eles tendem a ser menosprezados. Por quê? Porque eles compreendem risco. Vamos olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, em que nós estamos numa teórica recessão, né? O que é uma recessão? É basicamente quando tu tens ali 2 trimestres diretos do PIB a cair, né? Se nós entendermos que a inflação está muito alta nos Estados Unidos e no Reino Unido e aqui em Portugal, nesses níveis altíssimos, nós sentimos que as pessoas vão migrar o capital que eles têm em renda variável, que é nas ações de empresas tipo Apple, Microsoft, Tesla e outras, vão tirar esse dinheiro e vão colocar nos títulos públicos. Por quê? Porque em tempos de incerteza, os títulos públicos garantem mais segurança e se a taxa de juros do país sobe para tentar controlar a inflação, o investimento nos títulos públicos fica mais interessante e as pessoas migram o capital. O que quer dizer que uma inflação alta não é boa para uma bolsa de valores. Então, se nós queremos de facto ter uma bolsa de valores em Angola dinâmica, com as empresas a desenvolverem de facto, nós precisamos que a taxa BNA continue descendo e que, por exemplo, a inflação também continue descendo. Porque uma inflação alta pressupõe ativos de risco, como criptoativos e ações, a caírem. Então, o que acontece normalmente é o contrário. Quando a economia está boa, está estável, as pessoas migram para os ativos de risco porque eles ficam mais interessantes. Então, como é que tu, enquanto investidor, vais investir num BAI da vida, vais investir num Caixa Angola, numa Sonangol se estiver na bolsa, numa Sonangalp e tudo mais, se tu tens os títulos públicos de baixo risco a te pagarem 25%? Não faz muito sentido. É contraproducente tu podes ganhar 20, 25, 22% sem risco e está a arriscar em ações para não saberes quanto tu vais ganhar. Então, o que é que nós vemos? Como é que nós olhamos? Quando nós temos uma redução dessa taxa básica da economia, significa que o país deve estar a entrar nos carris. Só existe um problema que nós devemos analisar aqui, que é como é possível todo mundo, absolutamente todo mundo, todas as grandes economias estarem a passar por um processo contrário, que é um processo de alta inflação e aumento das taxas de juros, e Angola, uma economia emergente, estar a passar por um processo completamente contrário. A sensação que essa medida do BNA dá é que a nossa economia está boa, só que ela não está boa não, porque se nós formos olhar, nós até outubro, mais ou menos do ano passado, nós tínhamos uma apreciação do Kwanza na ordem de 30%. De repente tivemos uma desvalorização quase na mesma perspectiva. Então nós não conseguimos considerar que a nossa economia está bem só por causa do excedente que nós tivemos com a subida do preço do petróleo. Olha para uma economia que é em 95% dependente do petróleo, que é como, por exemplo, é aqui em Angola. Se nós olharmos para essas circunstâncias desse jeito e nós pensamos que o preço do petróleo pode derrocar de novo, vai ter, obviamente, um impacto muito grande naquilo que são os nossos números e valores econômicos atuais. Então, o que é que acontece como investidor? Eu devo me posicionar num sentido em que eu possa ter equilíbrio sobre aquilo que são as minhas finanças. Se, por exemplo, eu estou a olhar para um cenário em que a inflação está a diminuir e a taxa de juros está a diminuir, os investimentos de longo prazo com taxas altas podem fazer sentido, porque se aquelas taxas são prefixadas, estão dadas inicialmente, não vão variar e tu tens uma oportunidade de hoje ir à Bodiva, ao mercado secundário e comprar um título que te paga 21 ou 20%, por exemplo, que alguém esteja a vender, faz sentido tu comprares esse título. Mas quando tu sentires que o cenário econômico está a mudar, imagina que, por exemplo, até outubro deste ano, tu vejas a economia a mudar e a inflação a voltar para perto de 20%,
tu aí também podes te posicionar e pensar, epá, o que é que vai acontecer aqui? Se a inflação for diminuir, tu sabes que os títulos que tu possuis continuam a ter grande valor. Se a inflação for aumentar, tu queres fazer o quê? Tu queres vender alguma das tuas posições. O que tu tens de perceber enquanto investidor é que não é porque eu fiz um compromisso do investimento por um período de 10 anos, ou de 15 anos, ou de 5 anos, que eu tenho que manter esse investimento durante esse mesmo período. Eu posso, quando quiser, vender estes mesmos investimentos, sair dessa posição e procurar oportunidades melhores. Então, tu, enquanto investidor, queres compreender o que está-se a passar na economia de forma clara e tirar vantagem dessas situações a teu favor. Não fiquem ingênuos e continuem controlando o vosso dinheiro. O que é que uma coisa pode representar aqui também? A poupança vai ficar ainda menos apetecível. Por que a poupança vai ficar ainda menos apetecível? Porque se a taxa básica de juros baixa, os bancos tendem a acompanhar essa taxa. Por norma, demora até 3 meses para nós vermos o mesmo impacto na economia real. Então, em até 3 meses, nós vamos sentir o efeito da baixa da taxa de juros a se sentir no dia a dia. Então, tu hoje sabes que poupar o teu dinheiro não adianta. Porque os teus depósitos a prazo, por exemplo, eles vão passar a pagar cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Os únicos bancos que vão te pagar um depósito a prazo alto, ou que pagavam um depósito a prazo alto, são aqueles bancos essencialmente que tinham problemas de liquidez, aqueles bancos que não tinham muito dinheiro em caixa. Por que eles faziam isso? Porque a taxa de cedência de crédito, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui, vou partilhar. Essa taxa que está aqui, taxa de cedência de liquidez do BNA, também estava mais alta para eles. Estava na ordem de 22%, se não me engano. Essa taxa é o quê? É a taxa com que os bancos conseguem, por exemplo, ir ao BNA e dizer, olha, eu preciso de dinheiro, então tenho aqui esses títulos para fazer colateral e o BNA dá esse dinheiro a uma determinada taxa. Se essa taxa baixa muito, agora vai ficar mais barato para os bancos irem pedir, por exemplo, procurar liquidez direto no BNA. Então, o que é que isso quer dizer? Que os teus depósitos a prazo, hoje em dia, vão, por exemplo, pagar menos do que 18%. Tu não vais ter mais nenhum depósito a pagar isso. Porque se for para pagar mais do que isso, os bancos vão preferir ir fazer o quê? Ir buscar dinheiro direto no BNA. Estou a falar dos bancos comerciais. Então, tu tens de ter noção que poupar vai fazer cada vez menos sentido e que isso é uma altura excelente para tu começares a te posicionar no sentido de crescer as tuas próprias finanças. O que é que vai acontecer? Se a economia de Angola nos próximos 10 anos for ter uma melhoria significativa, as pessoas que começaram a investir hoje, começaram a investir ontem, há 2 anos, 3 anos atrás ou esse ano, vão ter maior vantagem competitiva. Por quê? Porque vão acabar fazendo bons negócios, porque vão acabar aproveitando boas oportunidades. O mesmo se vê, por exemplo, lá fora. Nós falamos aqui várias vezes que a bolsa de valores nos Estados Unidos, no Reino Unido, estava extremamente cara. Cara no sentido que os ativos estavam muito altos, tinham valorizações muito altas nos últimos anos, tudo só subia. Com a inflação, fez com que a bolsa caísse tremendamente. E essa queda da bolsa de valores representa uma oportunidade muito boa. Por quê? Porque agora tu tens a oportunidade, desculpa a redundância, de comprar ativos bons a preços baixos. Só por norma as pessoas não querem isso. As pessoas preferem comprar quando está tudo a subir. Quando está tudo lá em baixo, as pessoas não querem fazer isso e não conseguem tirar vantagem daquilo que o mercado oferece. Então, não sejam ingênuos. Posicionem-se diretamente sobre aquilo que é importante para vocês e aprendam a investir e aprendam a cuidar das vossas finanças pessoais. Por quê? Porque quando nós olhamos para os títulos públicos e nós achamos que o que eles estão a nos pagar é bom, nós estamos a fazer o que eles querem que a gente faça. O que é que isso significa? O que é que eu quero dizer com nós estamos a fazer o que eles querem que a gente faça? Imagina, tu tens um Estado que tem a necessidade de se endividar, ok? Ele precisa ir buscar capital para se financiar, né? Para financiar as suas operações e tudo mais. E o Estado quer fazer isso aos preços mais baixos possíveis, aos valores mais baixos possíveis. Então, se o Estado quer fazer isso aos valores mais baixos possíveis,
Se eles me disserem que a inflação baixou e eles baixarem a taxa básica da economia, eu vou estar a receber menos pelo dinheiro que eu dou. Ou seja, eles controlam toda a narrativa. E tu não... E tu não podes garantir, sob hipótese alguma, tu não consegues garantir, sob hipótese alguma, que isso é de facto verdade. Porque imagina, tu tens o BNA, tu tens o governo do país. O governo do país precisa de se endividar, precisa que a gente lhes empreste dinheiro para se financiarem e fazerem as suas operações. O BNA quer controlar toda a política monetária, garantir que a inflação, o poder de compra das pessoas está controlado. Se o Estado precisa de mais dinheiro, o Estado obviamente vai querer pagar menos pelo dinheiro que ele recebe. Se me vierem dizer hoje que a inflação baixou, como nós verificamos, saímos dos 27% em dezembro de 2021 e hoje nós estamos em janeiro de 2023 a 13,86%, qual é a garantia real que eu tenho que isso de facto acontece? Que isso de facto aconteceu? Eu tenho que comparar com o que acontece na economia real, no dia a dia. Vocês sentiram na compra dos produtos do dia a dia, do pão, do óleo, do trigo, nas viagens, nas roupas, em tudo que vocês compram, vocês sentiram de facto essa baixa nos preços? Ou este ajuste nas taxas é um ajuste meramente político, meramente institucional? Tu tens de saber disso também. Porque quando tu pensas, não, se calhar faz sentido também eu continuar a investir em dívida pública, porque eu tenho uma inflação que é muito baixa hoje em dia, qual é a garantia que tu tens de que essa inflação é de facto baixa? E que justifique de facto? Tu não tens. Então pode ser que isso seja uma medida que o próprio Estado usa para, por exemplo, se financiar de forma mais barata. Então tu não queres confiar o teu dinheiro no Estado. Porque o Estado faz as regras, o Estado ajusta as regras e o Estado elimina as regras. Então, quando uma pessoa diz, e vocês estão a dizer que não sentiram qualquer baixa, quando uma pessoa diz, eu de facto estou a investir em títulos públicos e as taxas estão altíssimas, ou então agora a inflação baixou de facto, tu tens que sentir, pelo menos durante 3 meses, que isso aconteceu. E depois nós temos uma coisa no nosso país que é a inflação de Luanda, a inflação da Lunda Norte são muito diferentes da inflação do Ambo. Cada região tem um IPCN diferente. O índice dos preços do consumidor tende a variar de acordo à região, porque as situações são completamente diferentes. Tu vais para as Lundas, aí para os Cubangos e tudo mais. Tu vês uma pobreza extrema em muitos aspectos. Tu tens produtos que são muito mais baixos do que em Luanda, mas por causa de dificuldades de transporte, de portos e tudo mais, tipo mesmo até em Cabinda, tu vês produtos caríssimos. Então nós não temos uma inflação nacional ajustada. Nós temos inflações que variam de acordo à região em que a gente está inserido. E isso afeta muito o entendimento de forma geral, porque o investidor de Cabinda e o investidor de Luanda vivem realidades completamente diferentes. O investidor do Cubango e o investidor de Malange vivem realidades completamente diferentes, porque o impacto deles real na economia, o impacto da inflação no bolso deles varia de forma diferente também. Então, quando tu dizes, por exemplo, que eu só devo investir em títulos públicos, tu estás obrigatoriamente a confiar nos números que te são fornecidos por instituições do Estado. Qual é a garantia que tu tens de que essas informações são reais? Não sabendo e não tendo garantia, o mínimo que tu queres fazer é ter equilíbrio. E quando falo de equilíbrio é o quê? Não é só em tu investir também em ações em Angola para variar o teu portfólio ou fazer algum tipo de renda extra por meio de negócios, mas também investir no estrangeiro. Entenderes que outras economias mais desenvolvidas, não emergentes, estão mais preparadas para algumas situações de crise e podem proteger melhor o teu poder de compra. Enquanto indivíduo, enquanto investidor, tu queres ter essa visão clara do que acontece no mundo, porque o dinheiro, ele é dinheiro em qualquer parte do mundo.
O dinheiro ele é dinheiro em qualquer parte do mundo. O Kwanza, o Metical, o euro, a libra, dinheiro é dinheiro. Por isso é que nós temos uma unidade de conversão. Essa unidade de conversão tem uma influência muito grande. As pessoas, por exemplo, elas olham para o investimento em ativos como títulos públicos ou então ações como uma forma de ganhar dinheiro. Mas esquecem-se que uma das principais formas de ganhar dinheiro para quem é de país emergente é, na verdade, a variação cambial. Se tu estás num Brasil da vida, se tu estás em Moçambique, se tu estás em Angola, tu queres tirar vantagem brutal daquilo que é a variação do câmbio. O câmbio é a única medida justa que tu podes olhar, porque o câmbio não depende do Comitê de Política Monetária diretamente. O câmbio depende mesmo da circulação de moeda, depende mesmo das trocas comerciais, o câmbio depende de fatores econômicos diretos. Então o que é que eu quero fazer enquanto investidor? Eu quero aproveitar o impacto que o câmbio tem na minha vida. Eu lembro que um dos momentos que eu mais ganho dinheiro, os momentos que eu mais ganho dinheiro, são os momentos em que eu consigo verificar valorizações do Kwanza muito acentuadas. Ou então desvalorizações do dólar muito acentuadas. Eu lembro quando eu me mudei lá para o Reino Unido, em fevereiro de 2021, vai fazer agora 2 anos, eu estava a comprar a libra a 90 mil kwanzas, pessoal. Eu estava a comprar 100 libras a 90 mil kwanzas. Hoje, 100 libras está na ordem de 63 mil kwanzas. E há um tempinho atrás, 100 libras estava a 53 mil kwanzas. Obrigado, Arsene, pelo badge. O que é que isso significa? Se tiverem questões, coloquem na caixinha que eu vou respondê-las a todas, tá? E peço a vocês também que partilhem. Tem aqui um aviãozinho para vocês partilharem com outras pessoas. Ou então que vocês comentem aqui o arroba de outras pessoas. Coloquem aqui nos comentários para que essas pessoas venham e entendam o que é que a gente está aqui a falar, tá? O que é que acontece quando o câmbio está desse jeito? Quando eu tenho um câmbio a sair de 90 para 50, pessoal, eu tenho uma variação aí na ordem dos 40 e tal %. Ou seja, eu consegui comprar a libra mais de 40% mais barata do que um período anterior. Então as pessoas se posicionam como? Se eu moro num país emergente, eu não devo fazer o que a maior parte dos angolanos faz. Muitos angolanos que pensam que entendem o mínimo de finanças, todos os meses quando recebem o seu ordenado, o que eles fazem é transferir o dinheiro posterior. E eles mandam todo o dinheiro para Portugal. Eles não se importam com que ciclo econômico é que nós estamos, eles não se importam com o que é que pode vir a acontecer no futuro. Então, se ele de repente faz um negócio e ele ganha o equivalente a 100 mil euros e ele vê os 100 mil euros a custarem, por exemplo, 85 milhões de kwanzas, ele pega nisso e ele manda tudo. Só que ele não devia fazer isso. O que é que ele devia fazer isso? Ele devia criar um equilíbrio. Como é que funciona esse equilíbrio? Ele vai dizer, olha, eu vou colocar talvez 50% no exterior e 50% localmente, de modo a beneficiar-me daquilo que for acontecer. Se eu sentir, por exemplo, eu tenho kwanzas e eu for sentir que o meu kwanza valorizou muito com relação ao euro, é uma oportunidade grande de eu migrar capital para o estrangeiro para investir em ativos no estrangeiro. Se eu sentir o contrário e sentir que o euro valorizou muito com relação ao kwanza e a taxa de juros no meu país, repito, coloquem as perguntas na caixinha de perguntas, senão eu não vou responder, tá, pessoal? Se eu sentir, por exemplo, que o euro valorizou muito e a taxa de juros para os títulos públicos do meu país aumentou, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de dinheiro de fora e vou levar para Angola. As pessoas dizem, Euclides, não faz sentido que o dinheiro já está lá fora, eu vou colocar mais em Angola. Faz sentido. Faz sentido, porque eu lembro perfeitamente. E é um mecanismo que poucas pessoas fazem. Inclusive os bancos não estão habituados quando tu fazes esse pedido. Mas eu lembro que acho que foi em abril de 2021, eu fiz uma transferência do meu banco aqui em Portugal para o meu banco em Angola, na ordem de 50 mil euros. Por que é que eu fiz isso? Uma questão muito simples. Naquela altura, os títulos públicos estavam a pagar rentabilidades até 25%. Pessoal, imaginem só, rentabilidades até 25%.
E o euro estava a 81 mil kwanzas. Então, 40 mil euros naquela altura, a 810 o euro, ficou-me por 32 milhões e 400 mil kwanzas. 32 milhões e 400 mil kwanzas. Eu investi esse dinheiro em títulos públicos a ganhar 25% por ano. Quer dizer que um ano depois eu tinha mais 25%. Eu saí então para 40 milhões de kwanzas. Só que um ano depois desses 40 milhões de kwanzas, o câmbio inverteu. O euro chegou a estar em janeiro ou fevereiro, se não me engano, desse ano, na ordem de 48 mil kwanzas para 100 euros. Então, esses 40 milhões e 500 mil kwanzas, se eu dividir por 480, deram 84 mil euros. Ou seja, o ganho foi de 100%, a contar com o quê? Com a valorização cambial e a taxa de juros que se oferecia naquela altura. Então, se tu estás num país emergente, tu queres fazer esse jogo, é impossível, muito difícil, que num período de um ano eu conseguisse ganhar 100% em qualquer outro país do mundo. Mas eu aproveitei a oportunidade que a Angola me deu e fiz um teste prático, transferi esses 40 mil euros e consegui 100% de retorno quando voltei a mandar o dinheiro posterior. E é uma decisão tremenda. Então, o que é mais importante? É tu compreenderes o efeito que a taxa de câmbio pode ter nas tuas finanças quando tu te posicionas como investidor. Tu nunca podes ser estúpido o suficiente de confiar 100% do teu capital em Angola. Por quê? Porque ao confiar 100% do teu capital em Angola, desculpa aqui a minha gripe, tu estás a pensar que o teu dinheiro está seguro numa economia que é insegura. Mas tu também não podes ser desinformado ao ponto de colocar 100% do teu dinheiro no estrangeiro. Por quê? Porque tu vais perder oportunidades de ter acesso a boas taxas de juros em Angola e de aproveitar uma possível variação cambial que vai beneficiar-te brutalmente a nível financeiro. Então o que é que tu queres olhar? Tu queres olhar a inflação, tu queres olhar a taxa de juros, tu queres olhar a variação cambial. Tudo isso junto vai fazer tu tomar as melhores decisões possíveis. Ok? As melhores decisões possíveis. Se tu fores inteligente ao ponto de não tentar temporizar o mercado, porque temporizar o mercado é extremamente difícil, mas entender que existem ciclos económicos que podem se repetir e que uma estratégia de diversificação acaba por ser a melhor opção, tu vais ter sempre vantagem competitiva sobre qualquer outro indivíduo que tem dinheiro. Porque imagina só aquela pessoa que dizia, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter os meus dólares, mas eu vou ter os meus dólares em Angola, por exemplo. Tu podes achar que isso é uma medida inteligente e que estás a preservar capital, mas não estás. Porque pode vir uma medida do governo para tornar todos os dólares em contas angolanas para kwanzas. E eles podem converter esses dólares ao câmbio que eles quiserem. Isso aconteceu na Argentina. A Argentina hoje em dia ganhou o Mundial e nós festejamos Messi. Mas a Argentina está com uma inflação de quase 100%. A inflação na Argentina está quase 10 vezes pior do que em Angola. E há um tempo atrás aconteceu o quê? O governo pegou todo mundo que tinha dólares na conta e converteu em pesos, que é a moeda deles da Argentina. Só que o que é que aconteceu na prática? Eles não fizeram essa conversão ao câmbio de mercado. Eles fizeram essa conversão a um câmbio que lhes convinha. Então imagina o que é tu teres o kwanza, nesse momento, sei lá, 100 euros a 60 mil kwanzas, e tu dizes, tenho euros na minha conta em Angola, e de repente o governo decidiu converter todos os euros que estão em contas angolanas ao câmbio de 50 mil. Tu já perdes uma fortuna. E tu não queres que isso aconteça. Por isso é que se fala do aspecto de diversificar. E diversificar não tem só a ver com um posicionamento numa única economia e numa única moeda. Porque tu em Angola podes ter imóveis, podes ter títulos públicos, podes ter negócios, podes ter ações. Mas se tudo isso está em Angola, tudo isso
corre um risco sistêmico da Angola. O que são os riscos sistêmicos e os riscos não sistêmicos, tá? Um risco não sistêmico é um risco que a gente vence com diversificação, ok? Como é que isso funciona? Se eu tenho todo o meu dinheiro num único ativo e esse ativo desvalorizar, eu vou sentir o efeito da desvalorização total. Mas se eu tiver o meu dinheiro distribuído em diferentes ativos, eu vou ter aí meio que um equilíbrio em momentos de perda. Só que existe uma coisa que chama risco sistémico, que é um risco que não se vence com diversificação. É um risco do próprio sistema. É, por exemplo, o preço do barril de petróleo caiu e a Angola depende em 95% do barril de petróleo. Isto aí é um risco sistémico. Isto vai afetar toda a economia, qualquer que seja o teu negócio. Está a perceber? Entrou um novo governo com novas políticas administrativas e decidiram mudar a situação cambial e estabilizar sei lá o quê. Isto vai afetar diretamente os teus investimentos. Então tu, enquanto investidor, não podes ser ingênuo a confiar isso a ninguém. Nem a confiar em Portugal, nem a confiar tudo nos Estados Unidos, nem a confiar tudo em Angola, em lugar nenhum. Tu deves ter uma estratégia que se beneficia do caos. Eu sei que vocês ultimamente, nos últimos anos, ouviram muito falar sobre resiliência. Resiliência, que é aquela capacidade de passar por um stress e voltar o mesmo. Tu basicamente entras num processo de deformação de um stress grande, mas tu depois acabas voltando o mesmo. E as pessoas dizem, eu sou resiliente, e parece muito bonito. O Nassim Taleb, ele tem Prémio Nobel de Economia e tudo, ele veio com um conceito de antifragilidade. O que é o antifrágil? O antifrágil, ele se beneficia do caos. Basicamente é o contrário da fragilidade. O contrário da fragilidade não é duro, não é rígido. É, na verdade, antifrágil. Porque o que é o antifrágil? O antifrágil é aquele que tem um impacto grande, que sofre um choque tremendo, mas quando volta melhor. Volta melhor. Então, basicamente, isso é algo que se beneficia do caos. E existem muitas coisas no dia a dia que se beneficiam do caos. Se vocês forem olhar, mesmo a nível político, por exemplo, países que têm um Estado a governar por muito tempo e que têm aquela sensação de equilíbrio, são, na verdade, países menos desenvolvidos. Países que têm uma sensação de caos, em que existe troca de políticos e governos constantes, tendem a evoluir mais. O caos, na verdade, a variação, a instabilidade, ela impulsiona crescimento e não o contrário. As pessoas às vezes acham que nós devemos nos manter numa linha reta, como se a vida fosse uma linha reta. Só que a vida não é uma linha reta. E sempre que tu tentares te manter numa vida reta, tu vais prejudicar mais a tua vida do que ajudar. Porque vamos contar que se tu hoje começares a investir, ok? Estás a investir o teu dinheiro e tens, por exemplo, 1 milhão de kwanzas. E o mercado está-te a dar todos os anos 20%, 20%, fixo, 20%. Tu vais demorar muito tempo até ficares com dinheiro de verdade. Mas se existir um momento de instabilidade em que o mercado cai 90%, e nesse momento que o mercado caiu 90%, tu aproveitares, comprar pesado, quando o mercado voltar a crescer para os 20% de valorização anteriores, tu vais ter ganho uma fortuna. Então, principalmente nas finanças, nós nos beneficiamos do caos. Obrigado, RX Angola, pelo badge. O que nós queremos, a nível de desenvolvimento pessoal e financeiro, é compreender que o caos faz parte do processo de desenvolvimento e de crescimento. Tu não queres, enquanto indivíduo, viver uma vida estável. Tu não queres acordar todos os dias e ir por os mesmos sítios e fazer as mesmas coisas. Porque a tua chance de um boom é muito difícil.
É tipo, tu és mulher e queres um marido, mas fazes sempre a mesma rotina. Talvez vai ser mais fácil tu saís da igreja um dia e ires para o clube, ires para o restaurante, porque talvez lá tu vais encontrar o marido que tu queres. A posição para os investimentos e para a vida é a mesma posição de Nassim Taleb quando ele nos traz o senso da antifragilidade. Nós vamos crescer exponencialmente quando tivermos presente o caos e não quando nós tentarmos evitar a adversidade. A adversidade é a mãe de todo o crescimento. Obrigado, Chisola, pelo badge. Lembrem-se disso, a adversidade é a mãe de todo o crescimento. Enquanto nós estivermos a pensar em constância, enquanto nós estivermos a pensar em equilíbrio, nenhum músculo se desenvolve na zona de conforto. Ouvem isto de alguém que já teve músculos e hoje em dia já não tem, mas vai voltar a ter. Se tu queres crescer o teu músculo, tu tens que aumentar a tua carga. Tu tens que ter pressão para passar por um processo de deformação e depois de crescimento. Isso é o entendimento que nós precisamos ter de todas as coisas que a gente faz. A aleatoriedade é exatamente isso. Nós precisamos de entender esse quesito. Então, quando nós pensamos... Tem uma frase até do Morgan Housel. Ele diz, quando o caos começar a parecer ordem, aí é que tu deves ficar preocupado de facto. Às vezes nós estamos a viver uma vida que parece muito equilibrada, em que nós saímos, recebemos o nosso salário, quer seja uma renda fixa ou variável, temos ali o nosso dinheiro a vir todos os meses e nos confortamos depois quando compramos um carro, compramos uma casa, arranjamos uma boa mulher, os filhos estão a crescer e temos uma sensação de que está tudo bem. Não. Quando o caos começar a parecer ordem, fica preocupado. Porque se tu não te proteges da ordem, um rombo vai ser estrondoso. Por isso é que financeiramente a gente não se prepara para as crises quando elas já aconteceram, é muito tarde. As pessoas dizem, por exemplo, Euclides, como é que eu posso aproveitar essa baixa dos ativos na Bolsa Internacional? Tu não podes. Porque tu te preparas para a crise antes da crise acontecer. Não é? Tu queres treinar para o verão no inverno, não é? Então, se tu esperares que a crise aconteça, já é tarde demais. O que tu tens de ter noção é que as crises vão sempre acontecer. Se tu partires do princípio, como é que é, mano? Se tu partires do princípio que as crises vão sempre acontecer, que tu em algum momento vais perder o teu emprego, por mais estável que ele seja, ainda que o teu chefe seja o teu pai ou o teu irmão, pode acontecer um momento que tu vais perder o teu emprego. Se tu partires desse princípio que vais perder o teu emprego, tu já vais entender que capacidades é que eu devo ter para conseguir um emprego melhor quando ou caso eu perca esse emprego. Quanto é que eu tenho que ter investido, por exemplo, para gerar renda suficiente para caso eu perca o meu emprego eu me mantenha estável. As pessoas ficam confusas. Obrigado, nós, Euclides. As tuas lives bem ouvidas são autênticas, formações que deviam ser certificadas. Vamos juntos sozinho é mais difícil. Obrigado, RX Angola. Então, quando nós olhamos para essa situação do emprego bom, estamos já lá há 10 anos, numa empresa pública ou numa petrolífera, ou seja lá o que for, nós temos aquela sensação de que está tudo bem. E a sensação de que está tudo bem é a pior coisa que pode acontecer a um indivíduo na vida. Porque é quando está tudo bem que tu que ganhas um salário de $10.000 gastas $9.000 no mês, porque está tudo bem. Porque tu sabes que tu vais ganhar de novo $10.000 no mês a seguir. O que é que vai acontecer? Quando perderes o emprego, tu não tens nem sequer o equivalente a um salário. Então, e nós temos uma formação, pessoal. Quem quiser fazer parte da nossa mentoria que está a decorrer agora, basta escrever aqui liberdade nos comentários. Todo mundo está a falar que devia ser uma formação. Se tu escreveres liberdade nos comentários, vais receber um link, uma mensagem direta, né? Com um link para tu te inscreveres na nossa mentoria e podes aproveitar. A mentoria vai começar em breve e as inscrições são limitadas. Basta escrever liberdade nos comentários. O que eu quero que vocês compreendam são exatamente esses fatores que podem mudar instantaneamente, conforme nós estamos a ver as taxas de juros, por exemplo, também a mudarem.
Conforme nós estamos a ver o cenário econômico a mudar, tudo isso tem uma influência direta. E eu vos digo, e digo-vos bem, preparem-se para as situações de caos antes que elas aconteçam. Só para que vocês não percam tempo, ali na hora que estão a escrever liberdade aqui, eu vou já dizer os preços da mentoria, tá? A mentoria ela pode ser paga em até 3 parcelas. Tu podes pagar 3 parcelas de 90 mil kwanzas, ou 2 parcelas de 115 mil kwanzas, ou uma parcela, só uma parcela única, de 199 mil kwanzas. Se vocês forem calcular, quanto menos parcelas tu usares, maior vai ser o teu desconto, tá? Então, se tu achas que não podes pagar isso, nem vá lá fazer a inscrição, depois a equipa vai te contactar desnecessariamente e tu não vais ter poderio econômico para pagar essa mentoria. Mas essa é a mais acessível que nós conseguimos fazer, porque as minhas mentorias individuais, elas custam de 1 milhão para cima, tá? Então, super recomendo vocês fazerem essa mentoria. São 10 semanas que a gente vai estar juntos para falar de mercado angolano, investimentos em Angola, investimentos no exterior e falar de negócios também, tá? A mentoria é super completa. E para participar, basta escrever liberdade aqui nos comentários, tá? Eu vou agora então responder algumas das questões que eu tenho aqui. Não consigo trazer as perguntas para aqui para frente, mas a pergunta é: com o ajuste da taxa de juros do BNA, qual seria a provável taxa de juros das OTNRs em 2023? Ok, boa pergunta. E se tiverem mais perguntas, coloquem na caixinha que eu vou respondê-las a todas. Boa pergunta. Nós estamos à espera que o plano de endividamento do Estado... Mano, deixa patente de estabilidade não existe em lugar nenhum do mundo. Obviamente, não existe estabilidade em lugar nenhum do mundo. E deixo patente aqui, tá? Então, nós entendemos que o plano de dívidas do Estado precisa ser aprovado, né? E uma vez que o OGE for aprovado, nós também vamos ter o plano de endividamento e vamos acabar tendo ali as obrigações disponíveis no portal. O ajuste da taxa básica da economia, esta taxa BNA, vai obviamente levar os títulos a terem também uma rentabilidade mais baixa. O que vai acontecer é que provavelmente nós vamos ter os títulos de 5 anos, de 10 anos, a oferecerem rentabilidades inferiores a 21%. Mas também posso dizer uma coisa. Como o Estado já percebeu, coloquem as perguntas na caixinha, que o povo angolano está a investir, eles podem agora criar um título mais longo. Eles podem criar uma OTNR de 15 anos. Eu acho que em 2023 nós vamos ter uma OTNR de 15 anos. E uma OTNR de 15 anos virá com uma taxa de juros mais alta do que o normal. Ok? Porquê que uma taxa de um título mais longo tem uma taxa de juros mais alta? Porque o valor do dinheiro no presente é maior que o valor do dinheiro no futuro. Então, se tu vais correr o risco de emprestar o teu dinheiro ao Estado por 15 anos, tu sabes que lá à frente o teu dinheiro vai valer muito menos. Então, o Estado precisa de te dar um incentivo para que tu possas lhe emprestar o dinheiro por um período muito longo. Só que vocês devem entender o valor do dinheiro ao longo do tempo. Porque se vocês não fizerem esses cálculos, vocês vão cometer muitos erros. Vocês vão tentar buscar uma rentabilidade maior no curto prazo, mas que no longo prazo, quando olharem para o vosso yield on cost, quando vocês olharem para o yield to maturity, né, que é a rentabilidade na maturidade, vocês vão perceber que o vosso dinheiro lá à frente pode valer muito menos. Daí a importância de estudarem, de aprenderem, principalmente connosco, porque nós falamos disso nas nossas mentorias, para tu entenderes que tipo de investimento estás a fazer. Porque às vezes tu tens a sensação de que a tua rentabilidade é alta. Só que uma coisa é a taxa de juros, e outra coisa é a rentabilidade, e outra coisa é a rentabilidade na maturidade. Tudo tem a ver com o preço que tu pagas pelo título. Porque se tu pagas mais caro, obviamente a tua rentabilidade vai ser menor, porque a taxa de juros, o cupom, é uma taxa fixa. Isto falando assim parece uma coisa complicada, mas são coisas que em uma aula a gente faz e as pessoas todas compreendem.
E é importante tu entendas isso, porque às vezes tu entras no hype do investimento, tu te posicionas de um jeito que tipo, eu tenho de investir, eu tenho de investir, eu tenho de investir, eu tenho de investir. Mas não compreendes o que acontece com o mercado. E levas uma porrada tremenda por não compreender isso. Então é importante teres o mínimo de entendimento, ou pelo menos o entendimento necessário, para de facto passares por essas situações todas e estas variações forem acontecendo no mercado e essas decisões forem existir ao longo do tempo de modo consciente e não cometeres erros brutais, tá? Tenho aqui outra questão que é, por causa da instabilidade da economia, qual é o prazo que aconselha os títulos? Eu não faço recomendações de investimento, eu não posso fazer recomendações públicas de investimento. Vocês saberem, fui até proibido pela Comissão de Mercado de Capitais fazer isso, mas eu não faço. Eu não posso dizer qual é o período certo para tu fazeres os investimentos nos teus títulos, em quanto tempo. O que eu posso dizer, e de forma clara, é que tu tens de aprender a calcular o poder do dinheiro ao longo do tempo. Quando tu perceberes como é que o dinheiro pode desvalorizar ao longo do tempo com base naquilo que é a projeção de inflação futura, e tu perceberes também como é que se calculam os juros compostos, e tu depois simulares a variação da inflação no futuro, que é composta, e o teu crescimento também a juros compostos, que significa que tu estás a reinvestir o que tu recebes dos teus dividendos dos títulos, de facto, quanto tempo é que eu devo investir? Uma coisa que é importante, tu sempre podes vender os teus títulos. Então, se sentires que nós estamos a entrar por uma situação contrária àquela que seria uma circunstância de modo diferente, tu podes vender, tu podes sair da tua posição. Então é importante que sejas inteligente para saber também qual é a hora de vender, não só qual é a hora de comprar, tá? Depois tem mais aqui, quanto a prazos se referia, período de 4 a 6 anos, isto já respondi também. Boa noite, sobre o mercado financeiro, qual é a diferença entre taxa real e taxa nominal? Isso nós já falamos também. Vocês usam muito as thumbs, vocês usam muito as TANs, vocês vão muito aos bancos, vocês olham muito para isso, vocês precisam de entender as taxas. Vocês precisam de entender o que é o valor nominal, vocês precisam de entender o que é um valor real. No caso dos títulos públicos, eu acho que estás a referir a isso, nós estamos a falar daqui dos títulos públicos. Os títulos pagam um cupom, ok? Este cupom é pago sobre o valor nominal do título. O valor nominal do título é quanto o título vai valer na maturidade. Quando tu compras um título público, imagina, compraste uma obrigação, na maturidade ela vai valer 100 mil kwanzas. Não interessa se tu compraste a 89 ou se tu compraste a 110. Na maturidade ela vai valer 100 mil kwanzas. Então, quando tu calculas a tua taxa de rentabilidade, tu tens de ter em consideração o valor que tu compraste. Porque se tu compras mais barato, o teu retorno vai ser maior. Se tu compras mais caro, o teu retorno vai ser menor. Ok? Quanto às taxas anuais, nominais, brutas e líquidas, são diferentes. Uma é a bruta, é antes dos impostos todos, e outra é a líquida, que é depois dos impostos. Quando tu queres calcular o teu investimento, tu tens de ter noção do impacto dos impostos que se paga. Em Angola, nós pagamos um imposto sobre a aplicação de capitais que vai de 10% a 5%. Quando tu fazes um investimento no período inferior a 3 anos, o imposto que tu pagas é de 100% sobre o retorno do capital. É de 10%, sobre o retorno do capital. Quando tu fazes um investimento em Angola inferior a 3 anos, o retorno sofre um imposto de 10%. Quando o investimento é superior a 3 anos, todo o dividendo que é-te pago, seja mensal, trimestral, semestral ou anualmente, sofre uma redução no imposto da aplicação de capitais, que é o IAC, na ordem de 50%. Então ali tu só pagas 5%. Isto também é um posicionamento que pode ser uma vantagem, porque tu compreendes que tu vais poder reter 5% a mais do teu dinheiro, do teu lucro, ok? Se tu fores investir por um período a partir de 3 anos. Então, todos esses aspectos
devem ser considerados e validados na hora de nós tomarmos uma decisão de investimento, tá? Então, fizemos aqui uma live muito interessante. Eu super recomendo que, inclusive, vocês deem uma olhada nisso. A live não vai estar gravada aqui, vai estar no YouTube. Vamos colocar esta live no YouTube, então quem quiser assistir vai lá ver no YouTube. Mas é uma live muito interessante, se calhar das mais interessantes que fizemos essa semana. Então vão lá dar uma olhada para reverem isso. Agora um último aviso. Para quem quiser fazer parte da nossa mentoria, esta é a oportunidade. Escreva Liberdade aqui nos comentários. E escrever Liberdade aqui nos comentários vai receber uma mensagem direta com um link de inscrição, tá? Então tu te inscreves. Vou repetir, a mentoria são 10 semanas. Nós falamos sobre finanças pessoais, investimentos em Angola, investimentos no estrangeiro. E falamos também sobre negócios. E a última sessão da mentoria é presencial. Nós fazemos um evento presencial em Luanda, na última sessão, tá? Tu tens 3 oportunidades de pagamento. Tu podes pagar em uma única parcela. E aí tu vais pagar 199 mil kwanzas. Tu podes pagar em 2 parcelas. São 2 parcelas de 115, então vai ficar mais cara. No final de 2 meses vai ficar 230. Ou tu podes pagar em 3 parcelas de 90. 90, depois 90, depois do mês, depois 90 do outro mês e vai ser 270. Então se tu fores pagar em uma fica mais barato, se tu fores pagar em 2 fica mais barato do que em 3. Mas tu pagas de acordo com aquilo que mais te possibilita e que dá-te aí uma margem melhor para tu te posicionares. Se tu não vais fazer essa mentoria, por exemplo, nós talvez em algum momento venhamos com outros produtos mais acessíveis para ti. Mas nenhum produto que nós temos é tão completo quanto este. Nós ainda estamos na primeira turma, vai acabar agora daqui já a pouco, e nós tivemos quase 200 alunos na primeira turma. Mas é uma mentoria incrível, muito bem colocada, ensinamos tudo e mais alguma coisa. E é obviamente a melhor oportunidade para que vocês possam aprender a investir, repito. Quem tiver que fazer parte, escreva Liberdade aqui nos comentários da live, vai receber uma mensagem direta. Aproveitem inscrever-se, validar o seu pagamento, qualquer problema, chama a equipa de suporte, eles vão ajudar. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Como as pessoas vão ver essa live do YouTube, para quem está no YouTube, o link da inscrição está aqui na descrição do vídeo, tá? E vamos juntos, sozinho é mais difícil. Até a próxima. Bye bye.